E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles. Foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe a tua palavra em nossos corações. Sabemos que ela é suficiente para resistir ao diabo em todos os seus ataques. Aleluia. A tua palavra é eficiente e suficiente para todos os fins de um cristão. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que ela seja vivificada em nossos corações para a vida eterna, Senhor. Amém, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-nos. Aqueles que confiam no Senhor, em suas promessas, vivem a esperar. Renovarão as suas forças, voarão como as águias, correrão sem se cansar. Sobre as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Esta águia está sempre nos olhando, com seus olhos tão brilhantes, ela está a nos guiar. Pois quando o inimigo se revolta, em suas asas poderosas, podemos nos abrigar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Esta grande águia é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário por bom preço nos comprou. Somos filhos desta águia majestosa, pois do mundo negligente Cristo já nos libertou. Sob as asas desta águia poderosa,
subirá para as alturas, agarrado em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Aqueles que confiam no Senhor, em suas promessas, vivem a esperar. Renovarão as suas forças, voarão como as águias, correrão sem se cansar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Eu tenho meditado o sofrimento do profeta desta era, quando ele teve que trazer determinadas decisões bíblicas que a sua própria casa enquadrava nelas. Chegou a enquadrar. Ele chegou a ver o seu filho divorciado. Ele chegou a ver o seu filho Billy Paul, vê-lo, saber, fumando. Um dia, Billy Paul chegou para ele vestido com um casaco de corrida de automóvel. Ele o chamou e disse: Billy, há um espírito de competição sobre você. Porque ele podia discernir os espíritos. Ali estava o seu filho. E ele disse: aqui está meu filho assentado, com minha nora, meus netinhos, a quem tanto amo. Mas Billy me disse: papai, você me casa? Ele disse: não, meu filho, eu não posso te casar. Até que veio o divórcio e casamento. Quando ele disse: fiquem como estão, tudo ficou normalizado depois. Mas ali estava um moço, ele disse, que eu tive em meus braços quando sua mamãe morreu. Eu o criei com tanto sofrimento. Ele não casaria pela segunda vez, a menos que Deus o mandasse casar como mandou. E ele vendo as coisas, um dia ele teve que dizer a respeito de sua filha querida, Rebeca, virar para sua esposa amada e dizer: essa menina está morrendo, recomendemos a sua alma. Ela estava aprendendo rock no órgão com a sua professora de órgão, de música. E ele sabia de onde vinha o rock and roll. Sabia de onde tinha vindo aquilo, de onde veio esse ritmo, de onde veio essa música. Agora a sua filha tocando aquilo dentro de sua casa. Levou a mão no cinto e o Espírito lhe falou. Ele obedeceu ao Espírito e disse: esta menina está morrendo, vamos recomendar a sua alma. Mais tarde ela disse: eu fui uma selvagem. Hoje é uma cristã, graças ao Senhor. Aleluia. Vitória a Deus dará. Irmão João Martins nos fala de um drama terrível de um pastor que foi obrigado pelas Escrituras a entregar o seu próprio filho a Satanás, até que aquele moço
teve uma experiência tremenda, uma doença lhe acometeu e ele foi para o hospital à morte. E ele mandou um recado para o seu pai ir orar por ele. Não irei. Minha oração não será respondida por ele. Quando ele viu que ia morrer mesmo, ele fugiu do hospital de rasto, rastejando porque não podia andar. Saiu se arrastando do hospital numa fuga de retorno à igreja, à casa do pai. Ele sabia o lugar em que seu pai se encontrava naquela hora. Ele sabia que seu pai podia ser encontrado naquele instante no púlpito, no posto do seu dever. Então ele empreendeu a fuga tão venturosa, porque se tornou tão venturosa, não é? Uma aventura. Isto porque, com muita dificuldade, reunindo as suas últimas forças, restinhos de forças que ele tinha, porque o chicote estava tão terrível sobre ele, ele tomou um táxi, chegou à porta da igreja, desceu sozinho, se arrastando, entrou pelo corredor da igreja enquanto o pai pregava, e foi até ao altar, prostrado. Ele não podia andar. E ali foi então quando ele suplicou misericórdia. Todo orgulho havia caído, toda petulância havia caído por terra, toda força de juventude, tudo aquilo que respondeu para o pai naturalmente, que já era, e tudo mais, caiu tudo por terra. Então o pai lhe estendeu a mão e ele foi curado instantaneamente. Amados, o profeta de Deus disse que não tinha outra coisa para pregar a não ser usando a natureza, os tipos. E ele usou as 3 Bíblias. A Bíblia impressa no livro, a Bíblia impressa na natureza, manifestada, vivida através da natureza, e também a pirâmide. São 3 Bíblias que existem na terra. E Paulo disse, no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, que esta Bíblia, a natureza, deixa todos os homens inexcusáveis diante de Deus, quer dizer, sem desculpas. Agora, os profetas, como também o próprio Senhor Jesus Cristo, o autor e criador de todas as coisas, usou justamente a natureza para suas parábolas, para suas mensagens. Todos os profetas usaram. E há uma coisa que não pode ser negada na natureza, é a filiação. Não tem jeito. Onde você for, você é filho de seu pai. A filiação não pode ser anulada. Você tem o sangue de seu pai. Então ele, tomando justamente isto aí, ele disse que aquele moço saiu de casa, sendo um filho, lá entre as meretrizes, entre seus companheiros de bagunça, enquanto tinha dinheiro. Ele era um filho. E na hora que tudo acabou, e que a fome assolou a terra, e que ele não tinha mais amigos, não tinha mais mulheres, desejando as bolotas dos porcos, comer as bolotas de porcos, lembrou-se da casa de seu pai. Então ele era um filho. Ainda que ele tenha dito em si mesmo, e foi ao pai e disse: me tenha como um de teus jornaleiros, não me tenha como filho, eu não mereço ser chamado filho. Mas não tinha jeito nem do próprio pai anular a sua filiação. Podia desertar, podia fazer outra coisa, mas não tinha jeito de anular a filiação. Por quê? Isto aí é uma Bíblia, isso aí é a natureza explicando que, sendo filhos de Deus, nós não podemos de maneira alguma permanecermos no mundo, fora da casa do Pai. Não há lugar para nós. Isso é uma lei que opera de uma maneira infalível. É filiação. Se somos filhos, não temos aonde ir, senão retornarmos à casa do Pai. Eu tenho procurado ficar alheio a qualquer notícia, para que quando abrir a minha boca ao púlpito,
não tenha mensagens propositais, mesmo que seja na intenção de levantar a quem quer que seja, de salvar a quem quer que seja. Quero simplesmente que o Espírito de Deus opera. Billy Paul estava afastado da comunhão quando o seu pai estava pregando e um irmão insistia com ele para ir à frente, se reconciliar. E o profeta, discernindo aquilo pelo Espírito de Deus que estava nele, não aceitou aquilo. Não faça isto. Não incentive. Às vezes, como diz a Bíblia, se você ajuda um irmão a se levantar, você cobre multidões de pecados. Isso é bíblico, isso é cristão, mas não de uma maneira manufaturada, como aquele irmão queria. É com você, Deus está falando com você, é o filho pródigo, é você. Quando o irmão Branham saiu com ele à parte um dia, em uma de suas saídas, o profeta pôde falar com ele sobre tal acontecimento e mostrar que aquilo não é correto. Deus tinha que, de fato, revelar-se a si mesmo a ele, e ele ter uma experiência que, de fato, é filho de Deus. O que veio acontecer mais tarde. Cremos assim, não é? Mas vamos continuar pensando então nestas 3 Bíblias, quando o profeta usou a natureza, a pirâmide e a Bíblia impressa. Jesus Cristo usou justamente isto quando disse àqueles gregos que queriam vê-lo. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Ah, vocês querem vê-lo, não é? Sim. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, agora responder a grego, onde estava o berço da filosofia, da sabedoria de todo mundo, responder através de grão de trigo. Preste bem atenção nisso, porque é fundamental para o nosso rapto. Na verdade vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Amém. Glória a Deus. Irmãos, continuando ligado ao assunto da filiação, Jesus, sabendo disto, falou com o Pai, porque nascido de mulher. Ele nunca disse: eu e o Espírito Santo somos um. Ele disse: eu e o Pai somos um. As denominações têm caído completamente, porque a grande Babilônia, que erigiu uma criação de uma suposta trindade composta de 3 pessoas distintas, tem caído. A grande Babilônia caiu. E nós temos aprendido que nós não podemos ter uma vida correta crendo de uma maneira incorreta. Nós temos de crer de uma maneira correta para termos também uma vida correta, estarmos no lugar correto. É necessário que creiamos de uma maneira correta. Agora, Jesus nunca disse: eu e o Espírito Santo somos um. Nenhuma escritura da Bíblia diz isso. Diz: eu e o Pai somos um. Agora, eles dizem que são 3. Então Jesus teria que dizer: eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. 3 em um. Mas ele disse: eu e o Pai somos um. Glória a Deus.
porque o Pai é o Espírito Santo. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então eu e o Pai somos um, quer dizer, eu e o Espírito Santo somos um. E eu quero recapitular isto aqui: a semente não herda com a palha. Quando você chega a dizer, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, então você está falando naturalmente com sua vida, e tem passado por esse espaço de tempo, sendo cuidado pelo tutor, sendo cuidado pelo mestre. Os incrédulos perguntam onde Jesus passou a sua infância, essa fase dos 12 anos até os 30 anos. Uns dizem foi para a Índia aprender o yoga, e outros inventam tantas coisas. Mas a Bíblia disse que o menino crescia depois daquilo. A Bíblia afirma, está afirmando, e eles não compreenderam as palavras que eles diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito aos pais. Por quê? Este era o costume de então. É certo que eles não podiam ter um tutor como pobres que eram, mas eles ficavam admirados que Jesus podia ensinar até os doutores, e Maria guardava aquilo no coração, porque eles tinham que escolher um mestre, um tutor para os seus filhos. Outro dia um irmão estava muito preocupado com o jardim de infância, o pré-primário, não é? Suas crianças. Eu disse, irmão, é muito cedo para você se preocupar com isso, eu acho. Deixa a criança completar os 7 anos de idade, então vá normalmente para a escola. Porque até aquele tempo, quem tinha uma avó Lloyd e uma mãe Eunice, era instruído em casa. Eu, quando fui para a escola, está escrito no meu diário, eu fui com 7 anos, mas sabendo muita coisa, inclusive ler a Bíblia já, porque a minha avó e minha mãe haviam me ensinado. Mas hoje elas não têm tempo para ensinar nada para os seus filhos. Elas não têm tempo. Aquele irmão me procurou mais tarde falando que leu ou ouviu psicólogos, autoridades, dizendo que se os pais bem pensassem, não mandariam seus filhos para jardim de infância, porque é justamente uma fase que a criança grava tudo quanto aprende. É justamente essa fase. Então seria com os pais, aprendendo tudo que presta, porque depois o mundo vai trabalhar para tirar tudo, mas tinha uma lei que Deus deu. Então é tantos cuidados maternos e paternos que recebem, e recebem justamente esses afastamentos do lar, como expressão de cuidado. Mas a própria ciência, os próprios psicólogos, estão sabendo que isto não é o correto. Na Bíblia não é o correto. E eles escolhiam o mestre, o tutor para o seu filho. Mas Maria guardava aquilo no coração. Pô, eu não posso assalariar um tutor, eu não posso assalariar um mestre para o meu filho, nós não podemos. Mas esse menino tem alguma coisa. Ela sabia de onde ele tinha vindo, embora tenha esquecido e dito seu pai e eu. Mas aqui está a coisa, é que ele tinha o Espírito Santo, que é justamente o que cuida deste corpo, desta igreja que deve ter nascido de novo e crescer em graça, em estatura do varão perfeito, até receber a adoção. Como o profeta ensina, que depois então ele subiu o monte da transfiguração e foi vestido de branco ali, recebendo a adoção, como era o costume, o natural, explicando o espiritual. O filho era criado sob tutor e mestre, e quando ele demonstrava interesses pelos negócios de seu pai, então aquele tutor, depois, na determinada idade do moço, entregava o moço, apresentava para o seu pai, dizendo, aqui está, ele pode receber a adoção. Então ele era levado de público, vestido de branco, e recebia a adoção. O seu tutor, o seu mestre, o próprio mestre dele, recomendava ao seu pai a sua adoção.
Então, vestido de branco, de público, ele recebia adoção e podia assinar e falar pelo Pai: eu e o Pai somos um. Aleluia. Agora, a semente não herda com a palha. E você sabe o que trouxe Agar, que foi um plano de Sara. Ela era uma serva muito bonita, egípcia, que foi dada a Abraão para ter um filho no colo de Sara, ajeitando para Deus, cumprir a sua promessa. Mas o que foi Ismael? Um selvagem. Logo em seguida veio o filho da promessa, que era Isaque. Foi um pai de nações, um pai, foi um bom homem, um tipo perfeito de Cristo, mas ainda veio por via sexual. Por último veio Maria. Maria, estudando as três mulheres, Agar, Sara e Maria. Maria não teve prazer nenhum, não foi pelo sexo, foi pela palavra do Senhor, pela sua fé na palavra. Então ela trouxe aquilo que Deus havia prometido a Abraão, aquele sob o qual todas as nações seriam abençoadas, o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Agora, Maria não foi propriamente a semente, ela era a portadora da semente. Eu estou fazendo questão de gravar isso na mente da igreja, no coração, descer para o coração da igreja. Ela era portadora, porque agora, buscando a natureza, veja o que acontece. A casca que envolve a semente do trigo não é o trigo. Ela é portadora, mas não é o trigo. Ela tem que ser tirada. Depois, então, lá dentro está a semente. Então esta noiva agora não é casca, ela não é portadora de Jesus, ela é a própria semente. Esse corpo agora diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Pentecostes foi como Maria, festa pentecostal. Veja o que fez Maria. O que fez Maria incorreto? Numa festa pentecostal, numa ocasião, ela enfrentou um montão de dignatários, sacerdotes, quando seu filho, ela não o pôde encontrar em nenhum lugar. E ela regressou uma viagem de 3 dias. Aquele filho sabia onde encontrar o seu pai naquela hora, era no púlpito, sabia que ele estava pregando naquele instante. Ela deveria saber. E a Bíblia diz que ela começou a buscar entre parentes e conhecidos e coisa e tal. Ela deveria saber, mas ela ficou sabendo onde ele estava, era no templo. Isso aqui é tremendo, irmãos. Vamos guardar. Então aqui, ela o havia deixado, como a igreja moderna hoje, por volta de 3 vezes 5, 25, tem abandonado a igreja ao redor de 50 anos atrás, ou 75. O deixou numa festa pentecostal. Maria regressou com José 3 dias buscando. Ela o havia estado buscando. Não podia encontrar, o encontrou. Quem encontrou ela? Ela o encontrou no templo, discutindo a palavra de Deus com os sacerdotes. E justamente na frente dos sacerdotes, aqueles dignos, Maria deixou cair a cortina. Ela fez exatamente a coisa que não devia fazer. Veja só, chamar a Deus, mãe de Deus. Uma mãe deve ter mais sabedoria que seu filho. Isso aqui responsabiliza as mães, né? Uma mãe deve ter mais sabedoria que seu filho. E ela disse: teu pai e eu temos te buscado com lágrimas dia e noite. Teu pai disse, reclamando que o nascimento não foi sobrenatural, que José era pai de Jesus. Ela negou o nascimento sobrenatural. Pentecostes tomou falar em línguas e nega o nascimento sobrenatural. Justamente, eles negaram o nascimento da palavra. Isso é exatamente o que fez. Eles tomarão parte disso, porém não o resto. Negou o nascimento da palavra, tal como fez Maria. Porém, observe, não haverá mais organizações depois disso. Observe, a própria palavra de apenas 12 anos, uma coisinha ali na casca,
Jesus, 12 anos, ele disse: não sabeis que eu devo estar nos negócios de meu pai? A palavra corrigiu a igreja ali mesmo. É para isso que a palavra vem à igreja. E a palavra vem justamente para advertir a igreja que ela deve se ocupar unicamente com os negócios de seu pai. Porque essa igreja chega a dizer agora: eu e o pai somos um. Por isso também esse corpo está completamente ligado e interessado. E tudo que vai fazer, Deus está envolvido. É Deus agindo, Deus andando em dois pés, Deus decidindo, Deus realizando. Ou você chega a crer que sua vida é um processo de Deus realizando coisas mínimas, pequenas ou grandes, seja como for, ou então isso desaparecerá, desvanecerá. Você não terá fé suficiente para o rapto se isso não desce no seu coração, porque não somos portadores. Maria era portadora como casca, mas essa noiva agora, eu tenho dito, o irmão Brana falou da estatura do varão perfeito, mas se referindo às eras, cada virtude uma era. Essa noiva chega agora a estar aonde? Lutando por fé, lutando por virtude, lutando por conhecimento, por temperança, por paciência, por piedade, lutando. Você já viu se essa criança que vai nascendo num parto normal, ela está lutando? Não, algo tem que fazer aquilo nascer. Você está vendo se alguma ovelha está gemendo e se contorcendo para produzir lã? Não, aquilo nasce naturalmente, porque a ovelha é sua natureza, é que leva a pessoa a produzir esses frutos. Não é de um esforço mental, não é através de um esforço, de um programa que você faz. Bom, fé eu já tenho, graças a Deus, agora eu tenho fé. Bom, agora eu tenho virtude, agora eu tenho conhecimento, agora eu vou buscar temperança. Temperança quer dizer domínio próprio. Bom, graças a Deus consegui temperança. Agora eu tenho que buscar paciência, eu não tenho paciência. Vou buscar piedade, agora eu vou buscar amor fraternal. Não! Deus opera através do novo nascimento todas essas virtudes e te coloca sobre todas essas coisas, porque ali está o lugar do Espírito Santo. Ali está o lugar em que Cristo está. Você vai procurar semente no talo seco, você vai procurar semente nas folhas secas, você vai procurar vida nos pendões secos, você vai procurar vida naquela borla, naquela casca. Você planta a casca, não nasce nada. Jesus disse: agora se a semente, respondendo ao berço da filosofia, respondeu através da natureza, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E ele morreu para quê? Para produzir sementes parecidas com ele, parecidas apenas com ele, semelhantes. Não, para produzir a mesma semente, produzir filhos de Deus, produzir um corpo que diz: eu e o Pai somos um. Ele nunca disse: eu e o Pai e o Espírito Santo somos três, eu e o Espírito Santo somos um. Ele nunca disse isso, ele disse: eu e o Pai somos um. Agora, para quê? Tudo que Cristo foi na terra é para que você seja também aqui na terra. E essa é a vontade de Deus. Por isso ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não estamos postos aqui na terra para que Deus faça a nossa vontade, mas sim que nós façamos a sua vontade. Aleluia! Vamos inverter o papel. Ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha, mas sim a tua vontade. Glória a Deus! Os fariseus não podiam crer que dentro daquela carcaça estava o Messias que eles cantavam na sinagoga.
Você acha que seus parentes, onde Maria foi procurar Jesus, pode oferecer Jesus para você? E pode reconhecer o dia e a sua mensagem? Não! Sai com uma lanterna procurando onde está Cristo. Chega numa igreja, ela diz: está aqui. De que jeito é esse Cristo? De que jeito é esse Cristo nas mulheres? De que jeito é esse Cristo nesses homens? Onde está Jesus? Então alguém prega, sai espalhando folhetos, pregando os postes nas paredes. Diz que é um homem, chegou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e prega ali. Esse é Cristo. Jesus disse: se disser que está ali, não vá, não dê crédito. Se está no interior da casa, não dê crédito. Ele está no templo. E onde é o templo? São Paulo disse: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Onde foi que Maria encontrou Jesus? Foi no templo. Se você não pode encontrar Jesus dentro de você, para de buscá-lo fora de você. Para de buscá-lo entre parentes. Ele estava lá no templo. Quando ele estava no templo, ele estava cuidando dos negócios de seu pai. Ele não estava embaraçado com os negócios desta vida. Cristo em você. Aleluia. Se Cristo não pode ser encontrado em você, você vai ficar como sempre admirador de Cristo nos outros. E um julgador, uma julgadora. A irmã fulana tem o Espírito Santo, mas a outra não tem. A irmã ciclana não tem. O irmão fulano tem o Espírito Santo. Ó, que grande pregador. Irmão, você sabe, eu creio que você tem o Espírito Santo. O dia que eu não creio mais que você tem o Espírito Santo, eu não... Isso não interessa. Isso tudo é badalada de sino. Bram, bram, pra lá e pra cá. Isso não soa dentro de 1 Coríntios 13. Agora eu quero ver Cristo em você. Cristo em mim. Cristo vive hoje. Aonde? Aonde? Cristo vive hoje aonde? Onde procurar Jesus? Onde encontrar Jesus? No templo. Agora, seu corpo não é templo? Seu corpo é templo. Onde pode ser encontrado Jesus Cristo? É no templo. É no templo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, saberdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, conhecer com Pedro, com João, com Maria, conhecer com a igreja primitiva, conhecer com todos os santos, qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, para que o Espírito de Deus habite no homem interior, para que Deus esteja nesse tempo. Paulo, com lágrimas, se punha de joelhos. Isso é a carta aos Efésios. Cartas aos Efésios. Carta à noiva do Senhor, que compreende todas as coisas, que discerne todos os pensamentos, que tem somente inspirações que vêm de Deus, e conhecer o amor de Cristo, a pedra angular, que excede todo entendimento. Não é o que eu entendo. O amor de Deus excede o entendimento. Você não pode sujeitar Deus aos seus entendimentos. O homem quer por Deus, limitar Deus ao entendimento. Eu creio num Deus que me leva a realizar coisas que eu não posso realizar. O Deus de Davi o levou a
comer pão que eu não podia comer. Eu não era digno de estar aqui, eu não podia. Eu não sou digno de tomar essa mensagem de Elias, de comer desse pão, mas tem entrado. Você também não era digna, mas tem entrado. Arraste, minha filha, arraste aos pés do Senhor. Vamos, meu filho, arrasta-te. Ei, solta-te, uma vez por todas. Cristo em você é o mistério da glória, esperança da glória eterna. É Cristo em vós, manifestando os atributos do Pai. Eu e o Pai somos um. Esse corpo chega a ser um. Aleluia, aleluia. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3:14 em diante. Glórias ao Senhor. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Pelo seu corpo, o seu corpo diz: eu e o Pai somos um. A voz tem que sair do corpo de Cristo. Aleluia. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto, isso é 7 trovões, isso é 7 selos. Foi revelada esta coisa. O livro estava fechado, lacrado, interpretações por todos os lados. Mas o anjo do Senhor veio cada dia a Elias ali no quartinho e lhe revelou o maior milagre de todos os tempos, a maior operação de todos os séculos. Eles dizem 7ª maravilha, 8ª maravilha, não sei o que tem. Eles não sabem onde está a primeira maravilha. A primeira maravilha, se eles pudessem ver a vida de William Branham com os olhos de um eleito, de uma águia revelada, eles diriam: onde está a primeira maravilha? Aleluia. Mas não podem. Está aqui, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Se Deus quer que você conheça, você vai conhecer. Se não, você não vai conhecer. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, quer dizer, entre nós. Que mistério é este? Que mistério é esse, Paulo? Que mistério é esse? Chamemos um doutor ali, um grande mestre. Vamos, Paulo. Que mistério é esse entre os gentios? É Cristo em vós. Aleluia. Não Cristo convosco. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Essa é uma oração antes do Pentecostes. Fica conosco, Senhor. Eu estava pensando, fica em nós, Senhor. Porque o mistério é Deus sobre, Deus conosco e Deus em nós. É o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Emanuel, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. Então não é Cristo entre vós, é Cristo em vós. Em vós, é Cristo em você. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Então,
Qual é esse mistério? É Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Não é com, é em. Perfeitos em Jesus Cristo. A Bíblia não diz levantar ministros para isto, mas todo homem perfeito em Cristo. Em Cristo, a nossa perfeição em relação a Deus. O vermelho olhado através do vermelho fica branco. Pega um papel vermelho transparente e olha para uma coisa vermelha e aquela coisa vermelha fica branca. É assim que Deus nos olha. Ele nos olha através do vermelho do seu sangue, do sangue dele, sangue de Jesus Cristo, e nos vê perfeitos, brancos, alvos como a neve. Aleluias! Vermelho como o carmesim, se torna branco como a branca lã, como a alva neve. Aleluias! A quem anunciamos, ademoestando a todo homem, e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho. Aleluia! Eu não vou imitar Paulo fazendo tenda. Eu seria um burlador. Todo mundo devia fazer tenda, porque Paulo disse, sede meus imitadores. Então eles vão para os pés dos Gamaliéis. Paulo disse, sede meus imitadores. Deviam ir fazer tenda, viver à custa de tenda. Para isto também trabalho, para a perfeição deste corpo. Ele disse, cumpro o resto das aflições de Cristo. O profeta disse que um pastor é um homem público, é um homem posto para servir. Servir o quê? Servir a palavra ao rebanho, dar a comida para o rebanho. O pastor tem que ter vara, tem que ter cajado. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Aleluia. Amém? Então está aqui. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Paulo era convencido, convencido, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente, porque quero que saibais com grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia. Isso não é a profecia? É o mesmo Espírito que estava em Paulo, combatendo em Laodiceia. Laodiceia é a era em que estamos vivendo. Ele se referia à cidade de Laodiceia. Laodiceia, que quer dizer mulher e direito dos povos. E por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, que é amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Que mistério de Deus é esse, Paulo? Cristo. Respondeu, Cristo. Aleluia. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Que sabedoria é esta? De onde lhe veio esta sabedoria? Que taparam a boca dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei. Em quem estão escondidos todos os tesouros. Onde estão escondidos os tesouros? Em qual campo está escondido esse tesouro? Que o homem vendeu tudo para comprá-lo. Deus deu o seu filho para adquirir, para comprar, para resgatar. Onde está esse tesouro? Onde estão esses tesouros? Escondidos em quem? Quem é esta pessoa? Quem é esta que vai ali? Quem é esta lavadeira? Quem é esta cozinheira? Quem é esta mamãe? Quem é esta mocinha? Quem é este homem? O que tem dentro ali? Manda o médico partir. Vamos pegar e vamos partir. Na verdade, vão encontrar muita diferença. Alguma diferença. Porque vai encontrar as paredes, os pulmões de um todo cheio de nicotina, de alcatrão.
e o outro está limpinho porque não fuma. Mas abre, vê se tem diferença em órgãos, em membros, com um filho de Deus, de um homem perdido, de um obstinado. A constituição física é a mesma, todos os membros são os mesmos, de um homem normal, de uma mulher normal. Abre ali uma santa, é a mesma coisa, sua constituição. O que tem dentro aqui, nenhum médico pode ver. Onde estão esses tesouros escondidos? Quantos não passaram por aquele campo? Quantos não pisaram sobre aquele tesouro? Põe a sonda de Deus. Eles têm uma sonda e andam de avião. Onde tem o minério, aquilo acusa. Onde há minério, a sonda acusa. Aqui tem minério. Vamos explorar, porque tem uma sonda ali. Põe uma sonda de Deus sobre os homens, sobre as mulheres, e vê onde estão esses tesouros escondidos. A sonda vai acusar, porque é Cristo, e a igreja é corpo de Cristo. Não é um braço de Cristo, não é a perna de Jesus com um nome aqui, outra perna com outro nome acolá, um braço esquerdo com um nome ali, outro braço esquerdo ali. É um só corpo, numa unidade perfeita. Se é corpo, eu e o Pai somos um. Mas onde encontrar o nosso filho? Onde encontrar Jesus? E Maria voltou da festa. 3 dias. E lá vai, pensando que Jesus ia como esses meninos vão por aí, jogando pedra de estilingue, matando rolinhas e aquela coisa toda. E 12 anos de idade, né? E precisa brincar e tudo mais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, ou não o encontrassem, voltaram a Jerusalém. O negócio é voltar. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Converterá o coração dos filhos aos pais. Converter é voltar, dar meia volta, mudar de direção, voltar, restaurar, levantar. Então voltaram a Jerusalém, aleluias, em busca dele. E aconteceu que passados 3 dias, mesmo em Jerusalém, hein? Passados 3 dias, o encontraram no templo. Agora, irmãos, parem nisto, levem isto para casa. O profeta diz aqui, você guarda isso, que templo é você. Se Jesus pode ser encontrado nesses dias, somente em você. Ou se Jesus não está em você, a casa está limpa e adornada. E vindo o inimigo, e olha, vê que a casa está limpa e adornada, mas está desocupada, ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele, e o seu último estado é pior do que o primeiro estado. O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Mas agora aqui está. Um espírito vem sobre a noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. Veja, é novamente a reprodução do grão. Um espírito vem sobre a noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. As mesmas coisas, porém maiores. Jesus ressuscitou 3. O irmão Brana ressuscitou 5 mortos. Essa noiva ressuscitará todos que dormiram no Senhor. Para as mesmas obras que ele fez. Um espírito tem que vir sobre as mulheres e sobre os homens e batizá-los para fazer o que estão fazendo. A terra está sendo batizada, está passando por um tempo de unidade. O camelo bebe 69 litros de água e tem repartimentos dentro do seu estômago, ali por dentro, que segura bolsas de água. Ele é um animal próprio para atravessar o deserto, aclimatado próprio para aquilo.
Ele não está aqui para atravessar, vivendo na selva amazônica. Quando ele precisa de água, uma daquelas bolsas abre. Então sacia a sua sede, porque ele tem que viajar muitos dias no deserto e ninguém pode beber água do deserto. Eu estive no deserto, que água tão linda do deserto, é a mais linda que existe. Bonita, chega verde, transparente. E justamente por ser num lugar de sede, a água se torna mais linda. Mas não beba, não pode. Isso te dá uma desinteria terrível. Não beba dessas águas. Mas o camelo tem água em si mesmo. Ele bebeu água. E no deserto tem tempestade de areia. Dizem que ele tem 2 pálpebras. Quando vem a tempestade de areia, ele fecha uma que é transparente. Ele pode ver tudo através. Sem areia entrar em seus olhos. Aleluia. Ele tem 2 relevos assim nas costas. Diz que aquilo é pura proteína, gordura. É alimento que seu organismo requer e manda a nutrição para todo o organismo. Ah, sim! Natureza bonita, bela. E se a tempestade é muito forte, ele deita ali, você desce e se esconde de trás dele. Ele te protege. Oh, que Bíblia aberta! E que Rebeca abençoada, enchendo a barriga de água, dando água para o camelo que ia transportá-lo ao encontro do noivo. Romper o deserto. Aleluia! Glória a Deus! Tipo do Espírito Santo é o camelo, é força, é poder, que te transporta com água. Água, o Espírito Santo. Transporta ao encontro do Isaac. Você que tem deixado casa de pai, mãe, filhos e tudo. Rebeca chegou a uma hora de decisão. Ir ou ficar. Você tem que decidir hoje. Ir ou ficar. Monta no camelo. Vamos. A água em si mesmo é o Espírito Santo. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Já vai a noiva. Vai lá a noiva. Vai a noiva. Se vai a noiva. Papai, chorando, chorando. Papai, mamãe. Mas eu vou aqui com esse desconhecido, Eliezer, esse profeta de Deus. Eu nunca ouvi. Ele chama assim, você creu num defunto? Eu disse, defunto poderoso. Como eu amo esse defunto. Aleluia, como o mundo precisa desse defunto. Como eu necessito desse defunto. Aleluias. Defunto poderoso, Eliezer. Mensagem nos guiando para o encontro do esposo. Aleluias. Toma a sua decisão hoje. Cristo em você, templo do Espírito Santo. Jesus é encontrado em você. Você pode crer nisto? Fiquemos de pé. Se alguém quer manifestar sua fé em Cristo Jesus, seu desejo de se batizar no nome de Jesus Cristo, se Deus tem posto esse desejo no seu coração, faça isto hoje. Decida-te por tua vida. Salva-te por tua vida. Se deseja assim. Aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, o poder da morte vencido está, porque Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, o poder da morte vencido está, porque Cristo vive em mim, como William Branham orava e chorava, assim quero eu orar. Assim quero eu orar e
Aleluia. Pai bendito, Deus amado, temos aqui esta vida, a qual é tão preciosa aos teus olhos e aos nossos olhos também. E ela tem se decidido nesta noite, naturalmente, uma vez por todas, ir ao encontro desse noivo, sobre essa força poderosa do Espírito Santo, com esta Bíblia mostrando todas as coisas em cumprimento perfeito, relacionado com a natureza, com os animais, com as aves, a própria terra, e todo esse tesouro escondido nesses corpos que os homens muitas vezes desprezaram, insultaram. Aleluia, Senhor. Se há mais alguma pessoa, Pai Santo, na qual o Senhor trabalha nesta noite, traga, Senhor, para os teus braços, antes que seja tarde demais. No nome do Senhor Jesus Cristo, sela a decisão desta irmã. Dá-lhe força, ânimo e coragem para saltar muralhas se for necessário e fazer valer a sua decisão uma vez por todas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Agora toma esta igreja, dá esse Espírito que vem sobre esta noiva para realizar as mesmas obras que Ele realizou. Cura os doentes, tira, Senhor, o diabo e põe Cristo nos corações. Tira a dúvida e põe a fé, ó Deus. Cura os que vão usar as peças de roupas, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ajuda cada irmã, a cada irmão compreender a largura e o comprimento, a profundidade e a altura desta mensagem gloriosa ao Pai Santo, que é Cristo em você, Cristo em nós, esperança da glória. Aleluias, ó Deus. Toma todos os teus filhos, batiza-os neste Espírito glorioso, o Espírito Santo da graça. Transporta-nos ao encontro do Senhor, como transportaste a Rebeca. Segura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Deus vivo, amém. Aleluias. Eu vou voando para o céu, eu vou voando, eu vou voando, eu vou voando, eu vou voando para o céu, eu vou voando. E quando eu chegar lá, Jesus vem me abraçar, contente com a minha chegada. E quando eu chegar lá, Jesus vem me abraçar, contente com a minha chegada. Vai ser uma surpresa para Jesus, né? Que você vai dar. Quantos vão surpreender a Jesus? Quantos? Não. Não faça isso, não faça. Eu não vou voando coisa nenhuma. Aleluia. Ele já está aqui. Eu já encontrei com Ele. Cristo está em você, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ninguém apanha Deus de surpresa, né? Aleluia. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.
pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois pintar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada.